Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Bom, pauladers, cabelinhos iguais à parte, eu quase que eu vim pelada hoje, porque eu não tenho nem roupa pra receber essas dupla. Ih, tá bêbada. Essas duas maravilhosas gênias que eu adoro de paixão aqui no Paulada. Então, com vocês, temos aqui quem? Duas cancerianas ainda por cima. Então, assim, ó, já estamos sentindo uma sinergia, assim, a cabelo igual, o signo igual, o nome das duas começa com L. Então, a gente tem Lia Bock, jornalista, mãe de 4 e madrasta de uma. Autora do meu primeiro livro. Não é do meu, gente, é o dela. Esse é o nome do livro mesmo, tá? Ela que tinha o maravilhoso Ex-Casados com o ex-marido dela no YouTube. Foi apresentadora do Pop Verso e do Nosso Mundo na CNN. Podcaster no Ninguém Solta a Mãe de Ninguém. Ela que já teve o blog mais acessado da TPM e que hoje é head de conteúdo do Mina Bem-Estar. Ai, ó. Tem mais um monte de coisa, né? Mas é que senão a gente ia ficar aqui 1 hora de gravação dando só o seu currículo, Achei né? bonito, achei bonito. Tá, os principais estão aqui. E aqui, vindo pela segunda vez, esta maravilhosa, Luísa Micheletti, também canceriana, também madrasta de um. Ela com esse prazer de ter aqui pela segunda vez, que já deu paulada aqui no Tabu, lembra? Lembro. Quando paulada tinha tema ainda. Demos uma boa paulada. Gente, quem não ouviu, pode ir lá ouvir, tá? Que eu recomendo. Ela que é atriz, diretora, dramaturga, idealizadora da peça Babado, A Origem do Mundo. De Soror também, roteirista que eu fiquei sabendo que era a mais dedicada da turma. Um beijo, Paulo Leerer. Ainda gostaria que comprassem meu projeto, obrigada. Ela que anda soltando a voz por aí, em participação em discos. E eu quase morri, que eu não fui no show. Culpa minha que não divulguei direito. A gente já rolou essa autopaulada. Thunder faz outro. Thunder faz outro, porque eu quero ir, entendeu? Que eu olhei no dicionário, isso não é inveja. Que o Thunder fez um show com os ex-VJs da MTV, Foi gente. divertido. Olha que babado. Eu só vendo os vídeos falando, gente, que diversão, queria estar lá. Você vai no próximo. Irei, E eu vou com te dar certeza. convite, tá? Quero, olha, vou cobrar, hein? Fica tranquilo. E ela que é eterna VJ da MTV e que é penetra de pelo menos uma festa da Lia Bock. A melhor festa de São Paulo, diga-se de passagem. Obrigada por fazer uma festa que eu fui na sua festa, enfim. Acabei lá e... Ano retrasado, ano Prazer passado te não deu pra conhecer, chegar, né? E esse ano já queremos o convite. Lia Já faz estamos muitas aqui nos festas, convidando. Então, né? Canceriana gosta de festa, né? Se amar é crime, eu sou traficante. Mas vamos começar já com a nossa paulada entalada? Que eu tô curiosa pra saber a da Lia, que já sabemos que é polêmica, então eu já quero começar com o pé na porta. Então vamos. Eu quero dar uma paulada no heteropessimismo. Mas veja, não é nas heteropessimistas, que eu acho que todo mundo tem o direito de ficar um pouquinho pessimista com os relacionamentos como eles vêm acontecendo. Mas o movimento do heteropessimismo, eu acho que ele tá precisando de uma pauladinha. Olha só. O que eu vejo, assim? Se a gente ficar botando todos os caras que passam na nossa frente, porque é isso que acaba acontecendo, né? Ser heteropessimista é uma premissa, então já sou, né? Então, É um homem hétero, a gente já odeia. já odeio. Se a gente ficar fazendo isso com todos os caras que passam na nossa frente, a gente vai, de alguma forma, se isolar, né? E eu tô vendo o mundo hoje, político-social, como uma guerra, uma batalha mesmo, né? Onde a gente tem o submundo da internet conquistando os meninos para um pensamento incel. A gente tem a extrema-direita conquistando principalmente os homens, mas muita gente para esse pensamento ultraconservador. As né? mulheres também, né? As threadwives, a mulher muito submissa, voltando muito aos anos 50. Sim, mas os dados mostram que os homens estão mais fortes nesse movimento do Sim. que as mulheres, né? E a gente tem as igrejas, diversas delas, também fazendo, né, ali sua cooptação de pessoas. E daí a gente tem o quê? As mulheres progressistas, feministas, empurrando
os aliados para longe. Eu acho que numa batalha, numa guerra, a gente precisa de estratégia. Essa estratégia não é boa. Todo mundo se fudeu! Essa estratégia não é boa. E eu acho que a gente tem que fazer... A gente tem que pensar o feminismo e o nosso progressismo como uma pregação. Ousadia, alegria e dedo na cara. Então, assim, não é ser professora de macho. É ser pregadora de macho. A gente vai conquistar eles no gogó. Por quê? A igreja já fez isso e funcionou. Né? Faz até hoje, a igreja católica fez, né? A igreja evangélica faz muito, até hoje bate lá na porta e tal. O submundo da internet é a mesma coisa, né? Estão lá fazendo uma pregação, chamando essas pessoas, falando, olha que legal, a gente tem que fazer a mesma coisa. Olha que legal ser feminista. Olha que legal a igualdade de gênero. Olha como é muito bacana esse universo. Vem com a gente. Eu a garanto! Que não é ser professora, sabe? Mas é trazer as pessoas para o nosso lado. Se a gente não fizer isso, eu acho que eu tô bem pessimista aí sim com o nosso futuro próximo, sim. Né? Assim, político-social, ele tá caminhando para um lugar muito conservador, né? Tá, vários retrocessos. Se a gente não abrir um pouco a nossa roda e segurar firme na mão de quem tá com a gente não vai longe. Então, assim, a gente tá fudido. Uau. Cara, maravilhoso isso. Receba esta paulada, né? Na autopaulada não. Ih, tá bêbada. Porque receba esta paulada. Porque tá, assim, entendo, concordo. Mas, porra! Que difícil. Porque, assim, eu fui questionar, depois da coisa lá do CPF, né? Do episódio da Rádio Novelo, que eu até já falei aqui. Eu fui questionar alguns amigos aliados que se colocam como feministas, progressistas, que estão ao nosso lado na causa. Eu falei, mas quando você tá com seus amigos, com seus brothers, e alguém fala alguma coisa questionável, você se posiciona? E 3 falaram, nem sempre, na maioria das vezes, não. Mas a gente fez isso muito tempo falei, também. É um exercício, né? Tem que ir mostrando como é que faz. Falando, tem que fazer. E eles vão fazendo aos poucos. A gente fez isso também, né? E aí eu fiquei bem desiludida e falei... E aí dei essa paulada aqui. E é um vídeo que eu tô tomando hate nele lá da Macholândia até hoje. E tipo, ai meu Deus, que saco. Quero soltar uma bomba, explodir todos os homens. Mas é óbvio que não vai funcionar desse jeito. E se a gente jogar eles pra lá, aí que a gente não vai ter aliado mesmo. E eu até fiquei questionando depois, por esse vídeo, eu tô questionando isso já há uns meses. Será que o problema também não é a palavra feminismo? Porque o feminismo já virou um bicho de 7 cabeças pra essa galera. E aí você chega falando feminismo, já espanta. A gente, assim, com esse cabelinho, com essa franjinha também, já espanta, porque é os comentários... Tinha que ter essa franjinha. Olha essa cara de feminista que não toma banho. Tipo assim. Mas não é com esse que a gente vai conversar. Não é com esses que a gente vai conversar, sabe? Eu acho que a gente vai conversar com quem tá próximo, com quem tá perto. Mas a gente, enquanto mulheres, e me incluo aqui, né, nesse grupo, a gente tá empurrando até esses para fora, sabe? E é complexo, assim, porque a gente faz isso quase sem querer, né? Sem pensar, né? Sem estratégia. E eu acho que nesse momento a gente precisa de estratégia. E a nossa frustração pessoal, né? A nossa... Nossas dores, né? Nossas dores. Claro que tá difícil se relacionar. A gente gostaria de uma coisa muito maior, muito mais livre, muito mais respeitosa, muito mais igualitária. E o mundo não é assim, né? Não é este homem que não é assim. Sim. Né? É o mundo que não é assim. Então, às vezes a gente culpa alguém, um cara, né? Porque você fica... o cara é fruto daquilo ali onde estamos todos nós, né? Então, eu acho que a gente dói, né? E é difícil estar nesse lugar. É difícil ter que se relacionar. É difícil, às vezes, falar... Putz, não tá bacana. Mas, ao mesmo tempo, se a gente subir um pouco a lente e olhar mais de longe... Eu acho que a gente vai ver outra coisa, sabe? Eu acho que essa coisa da estratégia é muito boa também. E de pensar, assim, como vender o lado bom. Porque é bom pros caras também. E é isso que eles também não conseguem entender. Então, meio mostrar... Não falar assim, isso é ruim, estamos contra isso. Porque eu acho que a gente, na nossa luta, a gente é meio... A gente vai contra, a gente não vai a favor e em defesa. Nos nossos diálogos, nas nossas conversas, né? E nas nossas falas. A gente vai muito pro negativo. E o negativo, de fato, não vende.
Se você for pensar em semiótica, em toda a conversa, o que funciona quando você vai conversar e você quer convencer alguém, argumentar, é pelo positivo mesmo. É tipo isso que você falou. Venha pra cá. É legal, é bom pra você também. A gente quando a gente vai falar das coisas, né? A gente fala muito, porque eu quero ser respeitada, eu quero direitos, que você tem ciúmes, que você é violento, que você... E a gente tem que lembrar que a gente é feminista porque a gente conquistou um espaço. E é muito legal conquistar um espaço. Sim. Agora, para os caras que é perder espaço, perder direitos, não é fácil. É difícil. E eu acho que você tem toda a razão. A gente tem que ir por um outro lado, que é... Olha como lidar com as emoções é legal. Olha como ser um cara emocionado e que cuida das crianças e que participa da casa é legal. Olha como você tratar as mulheres bem, né? É legal, sabe? É isso. E pelo lado positivo, do que eles vão ganhar com isso? Porque eles vão perder um monte de coisa. E não vai ser fácil, porque é difícil você convencer alguém. Amorzinho, vem cá, vem. Você vai perder um monte de coisa, mas vai ser ótimo, tá? Pode vir. Você ainda vai ganhar o dinheiro de lavar a louça. Exato. Não é simples, né? Mas eles vão ganhar várias coisas. Sim. Essa coisa de poder chorar, poder lidar com as emoções, né? Ter direito a ocupar um espaço de cuidado que mesmo os que queriam não podiam, né? Assim, então, isso é interessante. Acho que a gente tem libertador pra eles também. Assim, eles vão ter uma liberdade maior de ter esse peso, de seguir este padrão, né? De ser tão masculinizado e essa violência. E o provedor, que eu acho que, assim... Se você vê índices de suicídio, as pessoas que mais suicidam são homens... Ali na faixa dos 50 anos, numa frustração de trabalho, de... Nossa, não consegui prover pra minha família e se mata porque não consegue viver com essa falha, né? Esse fracasso. O homem não pode fracassar. E o peso disso é gigantesco. Então, cara, tipo, tira esse peso das suas costas. Esse peso, isso é dividido com a mulher, com a pessoa que esteja do seu lado. Não é só seu. Porra, é legal, realmente é legal. Então, homens, venham. É legal. Vai ser super bacana. Juro, a gente jura que é divertido. Vai ser bem melhor que a extrema-direita, vai ser bem melhor que o Incel, que também tem isso, né? Mostrar quais são as peças que estão no jogo. São essas peças, e a gente tá concorrendo com essas coisas, né? Sim. É bem war, né, que eu tô falando, mas é isso, né? A gente tá concorrendo com a igreja, com o submundo da internet, com a extrema-direita, com esses influenciadores da masculinidade que tá lotado, cheio, e eles estão conquistando, né? E articulados, eles estão muito bem articulados, que é isso, que é o que a gente... Exatamente a sua palavra. A gente não é... A gente fica meio batendo cabeça na parede. E a gente tá lá fazendo o quê? Dando porrada nos homens e fazendo podcast para dar mais porrada nos homens e fazendo expose para dar mais porrada. Enquanto estratégia, não tá bom. Não, falhamos. Se a gente quer conquistar o mundo, pelo menos, não vai ser desse jeito. Gostei. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, tô ouvindo, achando assim super importante, né? Super urgente essa autorreflexão. Eu acho que qualquer movimento que se preze tem revisões, né? Tem correções de rota, tem autocrítica e tem vertentes, né? Então, o próprio feminismo ele é múltiplo, né? Ele tem muitas vertentes, muitas correntes, né? E acho que é maravilhoso a gente poder conversar mesmo sobre como é que a gente está usando a mídia. Acho que especificamente você está falando até disso, né? Podcasts, internet. Será que é uma estratégia boa? Porque a porrada que eu vou dar, a paulada que eu vou dar, tem tudo a ver com isso. Então, assim, não é por acaso, né, que a gente se juntou. Se quiser dar... Então, eu vou dar. Minha paulada é no pensamento absoluto. O pensamento simplista, que não admite a concomitância de outros pensamentos ao mesmo tempo, que é a complexidade, né? Ih, rapaz, que loucura! E aí eu tô falando de todos os lados, inclusive do nosso lado progressista, que muitas vezes eu olho nesse movimento mais de internet como, às vezes, há uma simplificação total que não suporta
algumas contradições, alguns paradoxos, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Porque eu fico pensando, né? Pegando o gancho aí da paulada no masculino, né? E os boy lixo e nananã. A gente só consegue trazer aliado, né? Como você falou, assim, converter, né? Se a gente conversa. Porque o cara que vai converter, ele não vai vender um produto, ele vai conversar. Ele entra na casa da pessoa, ele quer saber da pessoa, ele escuta a pessoa. Ele não vai falar, vem, olha, ó. Não, ele fala, quem é você? Como você chama? Qual a sua história? Quem mora com você? Você tem cachorro? O que você gosta de cozinhar? Nossa, que planta linda. E aí aí cria-se o vínculo, a confiança a partir da escuta. E qual é a nossa capacidade de escutar alguma coisa que a gente não necessariamente concorda e não transformar em inimigo quem discorda da gente? Eu acho que a gente está nesse grande desafio, sabe? Então, eu acho que a gente está falando de uma coisa só. Super. Como é que a gente não transforma em inimigo um cara que falha uma coisa machista? É a estrutura dele, é como você falou, a história toda tá por baixo daquela pele. Não é um tweet que vai mudar uma estrutura. Então, a gente tem que se alargar internamente para conseguir voltar a conversar, gente. A gente precisa conversar urgente. Eu não aguento mais! E se a gente bate, o outro bate, né? É igual assim, criança. E afasta, tá né? lá Não no jardim aproxima, da infância, a gente tá toda razão. crescendo como movimento. Só que a gente precisa dar um salto, porque é o que você falou. Ah, então não quer brinquedo? Pá, toma, seu boy lixo. Alguns merecem, claro. Não, e a gente tá... Eu acho que a gente tem que reconhecer a dor das mulheres, né? Óbvio. Que estão querendo se relacionar de uma maneira mais igualitária, Claro. num mundo onde não existe essa igualdade, né? Existe essa dor e a gente tem que olhar para ela e tem que reconhecer ela e trabalhar ela, mas sem deixar que ela engula a gente, né? Que a gente vire só essa dor e que a gente jogue todos... A Ana Canosa, ela fala uma coisa, ela deu uma entrevista pra gente na Mina, ela falou... Eu fico muito triste de ver esse luto relacional que existe hoje. Ela falou, trabalha mais de 30 anos atendendo casais. E claro que a cultura que a gente tem hoje, ela criou atritos e coisas muito difíceis, né? Mas sempre existiu. E a gente está jogando tudo na régua da cultura, né? E se relacionar sempre teve atrito. Só que hoje está caindo tudo na mesma vala, assim. Ela fala, então esse luto... Ela fala com uma tristeza enorme de ver as mulheres vivendo esse luto, onde ela enxerga que tem muito mais coisa do que deveria dentro da mesma caixa, sabe? É nesse sentido que a minha porrada vai no absoluto, porque você pôr tudo na conta do machismo estrutural, tem coisa que é. Tem coisa que é da sua infância. Tem coisa que é da sua incapacidade de ouvir. Tem coisa que é da desilusão de sair da paixão e entrar no amor. Tem coisa que quer dizer, são tantas possibilidades. São 999 questões que estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente está no absoluto. Então, tudo reduzindo, né? Essa coisa de diagnóstico pela internet, né? Fica tudo então, reducionista. A pessoa que não sei, é narcisista. Ponto. Acabou. Corta. Cara... Reduz tudo a isso. E mesmo na política, né? Exato. Você não consegue ter uma conversa, porque assim, você joga a pessoa pro outro lado, o absoluto, né? Se não Exato. concorda aqui comigo dentro de tudo isso aqui, então tá do outro lado, já é meu inimigo, já é... E isso acontece na direita e na esquerda. Sim. Porque ai de você, se você ousar pensar um pouquinho... Mas e se também, além disso, tal coisa? Nossa... E assim, na boa, a gente vai se ferrar. Já porque estamos, quanto assim, mais né? a gente ficar nesse lugar que vai afunilando, né? Vai virando um nichinho e tal. A gente tá numa bolha e é isso. Daí a gente não é capaz de entender como é que fulano faz tal coisa. Faz, ué. Eu até acho que a gente tem que ficar na bolha. Eu quero ficar na bolha. Eu quero ficar na bem bolha quentinha, gostosa. Quero meus filhos na bolha. Não quero me preocupar com o que eles estão escutando na escola, na casa do amiguinho, whatever. Né? Eu acho muito gostoso ficar na bolha. Mas o que eu quero?
inflar a nossa bolha. Mas o que você... Só pra gente saber o que é a bolha, do que a gente tá falando. A bolha é o lugar onde as pessoas concordam com você, pensam como você. É muito mais confortável você viver nesse lugar, Onde né? a gente não fica também tomando essa porrada, porque aí você fica... Você sai Entendendo, fora, tá. você fica tomando muito essa porrada, aí fica muito difícil de você conseguir, vamos dialogar. Tipo, eu tô só aqui tomando na cabeça. São momentos que a gente escolhe sair da bolha pra fazer uma coisa e voltar. Com certeza não é pra gente Estar viver ali. a nossa vida pessoal completamente com a bolha arrombada. Acho que não. Mas que tem, mas que pra tem gente muito trazer trabalho. pessoas, né? Como é que a gente faz pra trazer pessoas pra bolha? E aí, a minha paulada vai nesse sentido. A gente não só não tá trazendo pessoas pra bolha, que eu acho que é muito difícil, eu não tô nem falando disso, eu nem sei como fazer isso direito, mas eu tô só falando de não jogar as pessoas para fora da bolha. Tô entendendo. São três diferentes, porque o que eu tô falando... Você tá falando trazer as pessoas pra bolha e não jogá-las pra fora. Eu tô falando, existem outras bolhas e tudo bem. Eu não tô nem, assim, no meu lugar, assim, que eu tô dando a paulada, cara, vão ter outras bolhas. Não tem o que fazer. Tem outras bolhas. E as pessoas não são minhas inimigas porque elas são de outras bolhas. E a aula de matemática, Sim. esta bolha, ela pode ter um lugar de intersecção com esta outra bolha. Ela não precisa estar contida na outra completamente. Exato. Então, este pontinho de intersecção é isso de vamos, então, aproximar um pouco a nossa bolha aqui neste lugar. Não vai ser em tudo, você não vai ser a favor do aborto, mas, tipo assim, outros pontos de machismo, a gente dá pra concordar? Não. É óbvio que não. E é muito também, assim, a gente... Tá todo mundo muito ensimesmado e essa coisa do absoluto. Eu sei isso, isso é errado, então o machismo é errado, o racismo é errado, isso é errado. E aí a gente meio já vai com a paulada e as pedras na mão e já dá e realmente não escuta, assim. Tá difícil e assumindo aqui, fazendo a minha... Cara, tá difícil ter essa paciência falando Mas você de mim. tem, assim, eu lembro que... E assim, você citou coisas que são bem graves, tipo racismo, né? Isso tudo óbvio, né? Que é até crime, né? Mas a coisas gente não mais conseguiu nem sutis. conversar sobre, Por exemplo, entendeu? vou dar um exemplo, uma coisa que eu adorei que você Existe. fez, cara. Quando ganhou o Oscar lá, a Nora, a Mike Madison, você falou assim, gente, a atuação dela é boa. Calma, não é porque a Demi Moore... Porque aí já começou aquela coisa assim... Etaristas, não sei o quê. Não, galera, então... Pode ser, mas pode ser também que a menina arrasou. Sim. E pode ser também que eles não viram todos os filmes. E pode ser também... Então, assim, esse lugar de taxar as coisas muito de cara... E aí de você, se você disser... Pô, a menina mereceu. O quê, sua etarista? Caraca, bicho... Que saco! É sempre excludente. Porque é o reducionismo. Não tem o É E. um ou o outro, é E, aqui né? ou Vamos lá. usar o E um pouquinho, só um pouquinho, né? Caraca, todo bicho. entre uma coisa e a outra não pode mais, E é uma né? Não intolerância, existe. uma intolerância com o que não sou eu, né? Muito narcisista isso também. Pô, porque ela não falou exatamente o que eu penso, então ela é uma inimiga. Está errada, eu estou certa. Porque eu estou merda. sempre certa, porque eu isso já é estou chato, evoluída. No fim do dia, isso assim, a gente deixa de conversar com pessoas, a gente deixa de se conectar com pessoas, a gente deixa de conhecer as pessoas, a gente deixa de fazer relação. Aí depois a gente reclama que tá sozinho, aí é a geração mais deprimida que tem. Porque será, né? Bem, Tenho assim. achado que é um pouco assim, um interesse genuíno, sabe? Antes da gente querer que o outro pense como a gente querer saber quem é o outro. Mais ou menos. Porque se a gente não quer saber quem é o outro, a gente quer o quê, então, sabe? Porque o outro precisa existir. A gente tem que dar oportunidade do outro existir na gente, antes da gente querer impor, né? E eu acho que é o que está faltando um pouco, porque também tem uma coisa do neoliberalismo, né? Que a gente pensa que as relações são todas com uma finalidade, né? Muito específica, que é o trabalho, que é uma oportunidade, que é o dinheiro. O que você me oferece. Eu pergunto o que você comeu ontem, sabe? Tipo, que horas que eu conheço uma pessoa de verdade, sabe? Numa festa, por isso que eu dei. Foi mesmo, conheci um monte de gente na sua festa. Sabe? Porque numa festa você não tá... Você tá bebendo, você tá curtindo, você tá dançando, cara. Dançar é a coisa mais... Você não tá naquela coisa da entrevista de emprego, que em São Paulo é muito comum, né? O que você faz? Exatamente. Sempre a primeira pergunta. Então, E é assim, esse né? mundo da produtividade também, né? Onde sempre tem que ter um porquê. Por que você tá fazendo isso? Serve pra quê? Você vai te levar aonde? Exato. E que é o que as pessoas estão martelando muito na internet, né? Tipo, esse mercado do autodesenvolvimento, Nossa ele é isso. Senhora. Como você vai se melhorar? Isso serve pra quê? E aí você tá o tempo todo em alerta,
assim, né? Tipo... Porque o se seu você vai propósito. conhecer aquela pessoa que tá falando uma coisa que a gente considera uma grande asneira, e a gente for realmente com interesse genuíno nessa pessoa, no outro, né? Não em mim, não no que eu quero que ela seja, nele. A gente vai ver que é só uma pessoa, cara. Igual a gente, com uma história, com um monte de trauma, com um monte de condicionamento, que precisa de um abraço, sabe? Assim, e aí talvez role algum tipo de conversa de verdade. Porque a gente tá chamando de conversa uns monólogos, né? Sim. Quando a gente vai na internet falar... eu vim aqui conversar o cacete, gente. Eu vim aqui despejar em quem pegar, pegou e comenta aí o negócio. Porque conversa é outra parada, a gente esqueceu o que é, né? Mas isso tem a ver muito com o algoritmo, né? O mundo do algoritmo criou essa cultura mesmo, onde o polarizado, o grito, o agudo é o que funciona, né? E isso tá criando, tá contaminando a gente nas redes sociais, fora das redes sociais, é isso, né? As opiniões têm que ser drásticas, agudas, fortes, frases de impacto, senão não serve, senão não vai pra lugar nenhum. Você se perde, você tá falando sozinho E quanto mais radical você for, mais chance você tem de viralizar também e conseguir audiência. O famoso like, clickbait. É cruel, cara. Pra onde ir, né? Mas aí, assim, aí tentaram fazer a comunidade, os canais, mas nem a rede social tá conseguindo criar esse diálogo. Porque aí eles também tentam fazer de alguma forma ali, mas também não vai. Não funciona porque, pra eles, o retorno pra eles não é o que vai pegar, né? Eu acho o algoritmo uma coisa muito louca, assim. De vez em quando, eu, Gabriel, meu marido, eu tô assim, né? Pasmando fazendo aquela coisa que não deve, que é com o celular na cama. Toda noite. Na cama. E aí, Toda noite. Minhas noites são todas assim. E aí... Depois tem insônia, não sabe E aí por quê. ele senta do meu lado e a gente vai vendo e ele vai falando, nossa, realmente seu algoritmo... Eu sou jornalista, ele é arquiteto. O meu tem muita coisa ligada à mina, que é de bem-estar, né? Que é o trabalho. Tem muitas mulheres feministas, e o dele tem arquitetura. E meu marido tem uma coisa engraçada, ele tem muito medo de cachorro. Ele foi atacado por um cachorro na infância muito gravemente, causa um pavor nele. E aí, o algoritmo descobriu isso. Nossa. Gente. E fica mandando pra ele ataque de cachorro. Agora já evoluiu, é ataque de bicho. Vários bichos. Bicho comendo bicho. Filho bicho... da puta esse algoritmo, cara. E aí, gente, isso é Nossa, tortura. que absurdo. Agora você fala, como é que o algoritmo descobriu? Passou um dia alguma coisa, parou 30 segundos a mais ali, começou a mandar mais, como ele tem medo, ele dá uma olhadinha. Eu falei, para de olhar esse negócio. Passa reto, dá um não quero. Mas é muito louco, né? Porque o algoritmo, ele vai te lendo de alguma maneira, né? Às vezes eu acho que ele capta... Viaja da minha cabeça, mas eu acho que ele capta a frequência da tua mão, assim. Porque ele pensa, ficou com medo? Vai, toma aí mais. Então. Nossa, essa foi profunda. Como que ele sabe que o cara tem medo de cachorro? Mas que escuta, né? Porque você fala uma coisa no celular, o negócio aparece. Mas às Aí vezes você contou pra alguém. Aparece. Eu acho também que o que eu penso aparece, mas eu não queria aparecer logo. louca. Aí começa a passagem. Eu não falei pra ninguém, que eu queria ir pra... Sabe? Eu acho também. Ainda bem que você falou. Eu nunca falei isso, porque eu falei, gente, eu vou achar que eu sou louca. Mas eu juro que eu acho que deve ter alguma Agora, coisa. mas eu não sou louca sozinha. Ela acha que tem a frequência do dedo. Sei lá, meu. Muito bom. Puta, sei lá. Eu tinha aquele... Lembra um iPod muito antigo, que era um negocinho assim? Aí na caixinha tava escrito assim... Could it read your mind? Sei lá, em 2003, né? Tipo, vai ler minha pensamento. Era um shuffle, né? Meu, ele lia, cara. Tipo, botava várias músicas e começava a tocar a música que eu queria. Eu acho que desde então já deve ter uma tecnologia muito, muito profunda. Bem Black Mirror, né, Nossa, gente? Então podia ser, né? Um episódio. Cara... Só pensei e já tá lá. Mas eu imaginei que talvez ele tenha contado pra alguém. Tipo, putz, mas você tem medo de... Aí o algoritmo ouviu ele contando que ele tem esse trauma. Ele vive contando, é uma história. Ele passa um poodle na rua, ele tem um taquicardia. Gente, Tipo, é uma sério? conversa frequente. E aí, merda. e ele, de fato, assim, é atraído um pouco. Porque o que a gente tem medo, a gente é atraído, né? Não é à toa que esses vídeos que são feitos na rua, com essas câmeras agora, estão nas homes, nas redes sociais, que a gente fica apavorado dessas
assaltado, morto, esfaqueado, atropelado, whatever. E a gente vê, E a gente né? assiste. Porque a gente tem medo. A gente olha sem querer ver porque a gente tem medo. E é exatamente o que acontece com ele. Só que o algoritmo foi sentindo, daqui a pouco tem, tipo, um gorila comendo Gente, que viado, horror! um urso atacando umas pessoas, coisas que eu não sabia nem que existia no Instagram. Eu falei, olha que curioso, eu nem sabia que tinha isso. E pra você fica chegando em céu. Exato, não, pra mim fica Pra mim chegando... aparece tsunami e fantasma, um de medo de fantasma. Gente falando, tipo, vídeo de assombração, sabe? Sei lá, o cara tá dormindo, aí o lençol sobe de repente. E eu tô indo dormir, fico... Porra, por que isso aparece Nossa, pra mim? não. Aí antes de dormir, eu tenho que ver uma coisa bem... Mas eu pra dormir, eu preciso ouvir historinha. Eu falei, gente, eu sou um neném, uma criança que eu durmo ouvindo histórias. Então, eu ouço o Não Inviabilize, mas só o picolé de limão. Luz acesa não dá. Coisa de terror. Então, assim, umas historinhas bobinhas, assim, que aí me faz dormir. Mas eu fico um pouco no TikTok lá. Disso aí. Passa, ouvir historinha. Aí tem um de sogra, que é maravilhoso também. Babado. Só conta história... surreal de sogra. Quanta sogra doida da cabeça, gente. Mas aí é uma outra questão. Eu queria dar a minha paulada entalada. Vai. Que ela passa um pouco por tudo que a gente tá falando. Que é meio um pouco assim na crise da meia-idade que a gente tem. Aí essa chegada dos 40, isso dá uma mexida muito grande com a gente. Assim, eu tive um pouco essa mudança de carreira... E aí agora eu sempre tive FOMO e eu fui do rolê e gosto do rolê e a última embora, porque o que tá acontecendo que eu não posso perder. Já dei paulada no FOMO aqui quando tinha tema com a Mabê. Agora eu tenho fogo. Fear of going out. Muito Só bom. que não. Tipo, fogo apagado. Porque agora já. Nossa, vamos no rolê. Putz, quero mesmo ir pro rolê. Aí eu ando indo assim, aniversário de uma puta amiga, vou. Se não, não vou. Porque assim, não sei se nada mais me apetece tanto e tipo assim, nossa, vou perder esse rolê. Acho que nada mais tá tão interessante, a não ser a festa da Lia que eu quero ir. Eu ia falar isso. Ou se é tipo assim, sei lá, já vivi muita coisa também, então tá tudo bem. E de fato eu estou mais cansada. Porque isso não dá pra sair mais 3 dias seguidos, várias vezes na semana. Nossa, eu não aguento também. E meio pra nada, não é nem só pra beber. É tipo meio... Nossa, vamos sair pra jantar, mas calma, que dia? Até porque também aí tem que fazer exercício, aí acordar cedo, não cabe tudo. Meditar, fazer yoga, musculação. gente. Tem que A fazer balada musculação. no fogo. Fogo, fear of going out agora. Vocês estão com isso também ou não? Já faz mais tempo que eu tô, assim, não é uma coisa nova. Então, já aceitei. Eu acho que faz sentido, né? Porque a nossa energia vital também, ela vai afunilando pro menos é mais. Os afetos também, a gente vai descobrindo. Acho que a pandemia mostrou muito, né? Com quem que a gente pode contar, quem são as relações que realmente fazem sentido. Então, pelo menos eu, assim, eu tinha muito mais, assim, horizontalidade nisso, assim. E agora ficou aqui, menos é mais mesmo. Mas e aí tem eu a ver- acho chato, às vezes. Tipo, eu gosto muito de dançar. Então, Também. pode me convidar também pra sua festa esse ano. Já entendi, gente. Rainhas da pista, a gente entrega, a gente entrega. Só assim. Eu sempre falo, Mas- bico só se for rato de pista. Não, Aí total, não, esses dias entrego. eu saí pra dançar, foi uma delícia. Mas às vezes eu saio e vai mesa de bar, e às vezes, sei lá, é uns papos que às vezes eu não tô afim, assim. E tudo Ai. bem também, entendeu? As pessoas, sei lá, às vezes vamos cara, eu tô solteira, Eu que tô né? chata. E, tipo assim, ai, nossa, tô achando essas minas daqui tudo blasé, porque namoro mulheres. Falando, ai, bem papinhas as pessoas, sei lá, prefiro ver meus amigos em casa, então. Não sei. Achando um pouco nesse rolê. E pra mim isso tá tudo dentro dessa crise da meia-idade, de entendendo como eu mudei, os meus valores são diferentes, as minhas ambições são outras. Então, o que eu quero do trabalho é outra coisa, o que eu quero das minhas relações é outra coisa. Então, colocando tudo numa balança e parece que tudo mudou. É que tem uma fase da vida que a gente tá muito aberto, né? Se jogando em tudo, querendo fazer tudo, engolir o mundo. E aí você quer conhecer quanto mais gente, melhor. Você faz... A vida é um carnaval, né? Você faz melhores amigos em 5 minutos. E depois você vai filtrando, né? Você vai ficando cansado disso, mas também você vai filtrando. Você vai vendo que
conversar com aquela sua amiga que já sabe dos seus problemas, você não vai ter que começar do zero, você vai poder começar do que aconteceu ontem. É melhor, né? Já é mais confortável. E, assim, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu vivo num outro planeta. Tipo, outra língua. Falo outra língua. Qual língua? O meu é ao contrário. Eu quero mais é sair, ver gente. É? Eu fico... Eu tenho 5 crianças. Você acha que é fácil sair E de tem casa? energia, você tem um monte de Energia, criança, ainda tem... dinheiro. Vamos jantar. Eu falo, amiga, vamos jantar primeiro, depois a gente vai tomar um drink. Que maravilhosa. Tipo, Tudo. Como que faz pra ter essa disposição? é complexo. Então, assim, eu vivo querendo ir no cinema, querendo jantar, querendo ver meus amigos. Eu tenho ainda essa... Que é uma coisa muito comum na maternidade, né? Você ficar preso ali. E também na vida de frila, que você tem vários trabalhos e você tem que dar conta Mas assim, ir ao cinema, jantar também. Mas acho que você tá falando de baladão, não? Eu tô falando de Uma tudo, coisa meio assim. radical, Tô falando assim? de tudo. Ah, De tá. tudo, assim. Ficar em casa tem sido uma coisa muito, muito prazerosa pra mim. Eu até tenho que cuidar, hoje em dia, pra eu sair mais. Até o jantar e ao Mas cinema. que é super geracional, né? Isso Você sempre foi assim? O quê? De sair bastante? Sempre. Ou você mudou? Não, sempre fui assim. Sempre fui rueira e gosto de ver gente, de sair. Mas também fiquei mais seletiva. Por exemplo, eu morro de preguiça de conversar com pessoas novas. Sei. Tipo assim, é caricato, sabe? Tipo, O esforço que eu faço. Não quero fazer novos amigos. Eu já tenho tanto amigos, são ótimos, amo meus amigos. Aí vou fazer mais amigos agora, tipo, me dá uma preguiça. Então, mas de vez em quando eu encontro alguma pessoa nova, super legal e tal, e aí eu falo assim, tá vendo? Não é tão ruim. Poxa, droga, gente, não vou ser convidada pro aniversário. Puta, a gente se fudeu. Perdemos esse essa ano. amizade. Não, vamos. Mas juro que a gente é legal. Não, mas pode de bico, porque eu sempre digo que festa sem bico não pega. Por isso que a minha sensação dá boa, nunca sorte, tem lista bico. na porta. É, o bicão da sorte. Mas eu acho que tem uma coisa muito geracional, assim, desse ensimesmamento, que ele não é à toa nem de graça. Você assina 5 streamings de música, de vídeo, de sei lá, né? Tipo, você tem ali a rede social onde você se supre, pelo menos acha que sim, de um contato com outras pessoas, né? Se você estivesse trancado na sua casa, na década de 80, ouvindo um disco... e olhando pra parede. Olhando pro telefone fixo, ligando pra sua amiga e falando com a mãe dela, pode chamar a fulana e vai ter que conversar com você na sala, talvez você pensasse diferente. Você fala assim, não, porque hoje você fica ali, você tá em casa, mas você tá paquerando porque você tá no aplicativo. Você tá assistindo o filme porque você tem o streaming, aluga lá o que tá no cinema. Isso pra sem falar dos piratas, né? Vamos ficar no... Na legalidade. Na legalidade. Você chama a comida, ela vem. Então, tem todo um contexto construído também pra você ficar ali, né? Assim, e você sabe onde tá todo mundo, né? Você sabe onde tá todo Se você mundo. perguntar, você vê no Instagram, no Stories, a pessoa... Dá pra controlar o FOMO, assim, também. Tá num lugar que eu queria realmente estar? Você tá pensando, nossa, essa festinha aqui, não quero. Esse restaurante aqui, gente. Quero comer isso também, vou pedir no delivery, realmente. Mas essa coisa vocês não sentiram uma crise da meia-idade, meio de colocar isso na balança, de... Eu senti total, mudei muito. De mudar, assim, de cara, peraí, onde eu tô, pra onde eu vou? E a crise sempre foi falada muito no lugar masculino, né? Sempre era o homem que tinha crise da meia-idade, não era? Que ela comprava uma moto, um carrão... Não, e a crise da mulher tá sempre no lugar da estética, né? Quando a gente fala da crise feminina, a gente fala da crise com o corpo, com o colágeno. A minha crise, assim, teve uma coisa, assim, dos amigos, por exemplo. Eu demiti uns amigos, assim. Eu também. Você avisou ou não? Alguns sim, outros não. Eu fico pensando nisso. É chato avisar, né? Porque gera uma crise. Você tá demitindo, às vezes é melhor falar só tipo, acabou o freela, não vou renovar. Mas, assim, aquela coisa, assim, de... Eu faço festa, eu convido, eu quero ver, mas minha vida é corrida, né? Enfim, é difícil conseguir encontrar as pessoas, mas eu faço um esforço ali da conversa, do WhatsApp, que pra mim funciona muito. Eu vivo com as minhas amigas no WhatsApp, porque eu não consigo ficar saindo pra tomar uma cerveja. Então, a conversa é ali, altos áudios, altas coisas e tal. E aí, quando você só procura, você só convida, você só procura, uma hora cansa. E isso foi uma crise pra mim. Uma hora eu olhei e falei assim, cara, tem muito colega aqui. Tem muito colega aqui nesse lugar dos amigos. E aí, foi bem nessa fase, sabe? Eu acho que eu falei assim, não, cara, essas pessoas aqui, eu nem gosto delas.
Né? Tipo, né? Porque eu nem gosto tanto. Assim, essa amiga aqui me faz mal. Toda vez que eu encontro com ela, eu fico mal. Eu não fico bem, sabe? Eu comecei a botar difícil, isso né? em palavras pra mim mesma, não difícil, para né? as Você pessoas. para pra analisar cada pessoa. Mas é difícil, né? Pra mim é muito difícil. Super. Assim, mudar, Doído. Mas eu acho que é uma chave mesmo, você mudar de prateleira, você colocar as pessoas da sua vida na prateleira certa. Então, tem aquela prateleira, assim, dos irmãos que a vida te deu, dos amigos ocasionais, dos colegas. É que às vezes a gente põe o colega do irmão, aí fica esquisito. Você prioriza a pessoa errada, você não prioriza quem tá te priorizando. Difícil, né? Pra mim é muito sofrido esse processo. Pra mim assim. também. Eu acho que quando... Eu tenho feito isso ao longo dos anos. Acho que essa minha crise, ela vem vindo, assim. Ela foi mais forte já, ela tá um pouco mais amena, mas ainda tá rolando. De trocar as pessoas de prateleira. Acho que é sempre, né? A gente vai recolocando. Eu era muito... Sabe? Até inconsciente, no sentido... Tá tudo bem? Sabe? Tá sempre tudo bem. Porque era meio automático. Assim, eu acho que eu não lembro de ter parado pra analisar cada amizade e entender o que cada pessoa às vezes a vida te representava. fala, meu, se você liga. só tá indo. Quem tá aqui do lado, vamos, não sei o quê. Quem sumiu, você já nem tá E vendo. sim, com certeza é o tempo todo. Mas eu acho que... Não sei, tô me identificando Do um pouco. parar, eu assim. também acho que a pandemia me fez falar... Cara, você vai ficar dentro de casa olhando pra tua vida. Sabe, assim... Para um pouco de fazer coisa e se liga aí nas relações, nas coisas. E foi um puta processo. Que eu chamo de crise da meia-idade por acaso. Porque eu não sei se é, se não é. Se é uma coisa sobre pandemia. Mas foi... Ou da idade, né? Cara, Porque você perto dos 40, assim, começou um pouquinho antes dos 40. E agora eu tenho 41 e ela ainda sinto que eu tô nesse... Sei lá, mudando mesmo, assim. Eu acho que dos últimos 3 anos eu mudei muito. Pra caralho, assim. Até de amigos que não estão mais tão próximos. Minha terapeuta falava assim... Essa pessoa, ela não sabe nem quem você é mais. Você vai encontrar... Ela pode até ficar meio chocada, assim. Tipo, nossa, mas cadê a Paula que eu conhecia? E eu encontrei recentemente umas amigas que eu não via fazia tempo. Ela, mas você é assim, assim, assado. E eu só não falei, não sou mais. Só fiquei pensando. Falei, não mais, mas deixa ela achar. E aí, cada um com seu problema, assim. E é muito doido. A gente olha muito pouco para as amizades, né? A gente olha muito para os relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos de amizade também são relacionamentos, né? Sim. Também tem uma dinâmica, também tem que ser regados, também tem que ser... Então, para mim tem isso, assim, tem uma importância da pessoa fazer questão também, de me querer. Eu não gosto quando só eu quero, assim. A gente fez uma matéria na Mina que eu adorei, que é o amigo passivo, né? Aquele amigo passivo que você chama, ele vem. Você convida, ele vem. Você liga, ele atende. Mas ele nunca te liga. Ele nunca te chama. Eu acho que eu vi essa matéria. E aí... E se você não chama, ele não chama. Isso, pra mim, é muito impactante, sabe? Isso tem um peso pra mim, assim. Eu falo assim, cara... Então, é isso. Eu larguei isso, ó, sabe? Falei, deixa. E para mim, foi uma questão de escolha também. Porque eu tenho muito pouco tempo. Então, eu preciso... Aonde eu vou gastar a minha energia é precioso, tempo, sabe? Eu vou gastar, né, com essa pessoa que não tem reciprocidade, ou eu vou gastar com alguém que tem... E às vezes são pessoas que você gosta muito, né? Que você tem um amor, que você tem um respeito. Que dói. Você entender uma coisa e falar, nossa, tipo assim, essa pessoa sempre foi irmã, sempre esteve aqui. E aí, de repente, mas só eu que tô aqui, vamos, e a outra pessoa tá cagando e andando. Aí você fala assim, cara, então... Tá bom. Isso que às vezes você não fala. Pra mim, até foi minha sessão de terapia hoje, assim. Quando as coisas não são, de fato, finalizadas, eu fico com aquilo remoendo e aquilo me consome demais. Então, eu preciso que as coisas fiquem as claras. Em relacionamento amoroso ou de amizade, precisa ter o ponto final. Que se é uma coisa meio mal resolvida, cara, eu fico com isso ali, assim... Mas é que tem algumas que não são um ponto final. Não é um ponto final. Você gosta da pessoa, ela gosta de você, mas por algum motivo vocês não estão se encontrando, né? E aí você para só de fazer o esforço para aquilo acontecer, né? Assim, o esforço para que aquilo dê certo. Mas às vezes eu não sabia. Cara, a gente se via sempre, se falava sempre, de repente, tipo, parou, a pessoa meio que, que eu acho que largou também, mão. E aí eu não sei porquê, eu fico meio noiando. Mas tem as duas coisas, eu acho. Uma, isso que a Lia falou, que às vezes não se trata de você cortar. Você se retira.
daquela dinâmica. Isso já é um ponto final de um jeito de ser. Se é com a pessoa, se vai voltar, não dá pra você não saber. me liga, então também não vou te ligar e ninguém vai se ligar, porque ela já não ligava. Mas tem uma coisa que eu já vivi, assim, que é quando as amizades não suportam ou não tem espaço para uma conversa difícil, sabe? Quando é muito amigo, às vezes você pode ter essa conversa, se você acha que vale a pena. Sim. E às vezes você é a pessoa que a pessoa não tá... A pessoa pegou mal com alguma coisa que você fez e não te deu a oportunidade de saber para você reparar. E ela Exatamente, resolveu ir embora. é isso. Eu já vivi isso, dói E você não tanto, sabe cara, o que tá acontecendo, porque você isso é não horrível. sabe. Você fala, E cara, aí será que eu fiz pensa, alguma pô, coisa? será que eu tô fazendo também, por exemplo, a pessoa fez uma coisa comigo, eu deveria falar para ela ter a chance de saber? Ou eu só vou embora? Mas eu acho que é uma coisa... Mas se ela fez alguma coisa, aí tem que falar, né, gente? Aí Mas eu não então- consigo viver com uma coisa sem Então, falar. acho que Eu não consigo viver. Eu acordo e durmo em cima daquilo, assim. Só quando sai é que daí eu tenho um certo alívio. Que não é nem o alívio de resolver. É o alívio de falar, né? É o alívio de botar pra fora. Que é louco, porque entra de novo nessa coisa que eu falei das amizades. Que a gente não... assim, no casamento, no namoro, a gente... Isso é a Sempre base. tem ADR, você é vai a ter ADR, base. você vai conversar sobre. Na Tem amizade ADR, aí você fala assim, não. Exatamente. Ou você fala, eu não gostei que você me tratou assim, eu não gostei que você falou, você foi chato, não sei o quê. Né? Tipo, isso faz parte da dinâmica. E das amizades, não, né? Exato. A gente tá num lugar como se tivesse sempre que ser lindo, sempre que ser bom, sempre. E às vezes não é. Você é amigo 30 anos, 20 anos, ou 10 anos, já é bastante tempo. Tem momentos incômodos, tem vezes que você fica diferente da pessoa. Os anos evoluem, os anos passam e vocês ficam diferentes. E daí também você tem que avisar, falar, puta, a gente ficou diferente aqui nesse lugar, né? E às vezes só deixar também fazer assim, e aí em outro momento encontra. Mas tem esse Mas alinhamento. é interessante como a alinhar gente as não tem tanto coisas. espaço, Precisa alinhar. né? Não Você tem que sei. alinhar com o seu amigo. Porque senão é isso. Aí a amizade acaba, você não sabe nem porque era uma coisa boba que você podia resolver se vocês E você tivessem consegue concordado puxar, e por exemplo, alinhado. Você consegue puxar essa conversa com o amigo? Consigo, eu fiz isso recentemente com uma amiga, Deu assim. certo? A gente tava super estremecido. Falei, cara, a gente precisa conversar. E deu certo? Deu certo. Tipo, rolou a conversa. Rolou a conversa, assim. Juntou, tipo, separou. juntou. Não tá igual era antes, porque eu acho que também, assim, as duas estão também mudando e se entendendo nessa nova conjunção. Mas, tipo, continuamos, a gente se ama, somos amigas. E agora a gente vai meio que reconstruir essa amizade nova. Mas porque as duas estão afim e querem manter. E alinhando isso, cara, por aqui vai, por aqui não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. E é muito mais legal, porque é isso. Sai aquela coisa do tipo, você ficar sozinho. Puta, mas fez isso, não sei o que, xingando a pessoa sozinha na sua casa porque ela te irritou. E ela falou, cara, amiga, aí não dá. Isso aqui você fez, eu não gostei. Isso, de fato, me incomodou, não quero que faça mais. Que é exatamente isso que a gente faz no relacionamento amoroso. A gente sempre vai pontuando. Esse é o meu limite, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. A amizade tem que ser assim, Na pra melhor ela das ser saudável e hipóteses. evoluir. Manter as amizades é um desafio grande, eu acho, em dia, na né? atualidade. É super. E aí, pensa nesse contexto que você falou. Tenho preguiça de sair de casa, não quero ver ninguém. Como é que você mantém, né? Como é que você explica pra pessoa? Não é pessoal, viu? Pessoal. Eu não fui no seu aniversário, mas não é nada contra você. É que eu não tô conseguindo passar da porta pra fora. E é meio isso, né? Assim, às vezes você tem que entregar essa frase, né? E a pessoa já vai ficar muito feliz de sentir que não era ela o problema, que era outra coisa. Gente, precisamos encerrar a nossa paulada antes que o Ariel mande a gente embora do estúdio. Hoje tem tempo, vixe? Então vamos ficar aqui. Porque a paulada, filha, tem uma lista enorme aqui. Vamos de pegar uma paulada pra dar. cervejinha. Vamos pegar uma cerveja e ficar aqui. Nossa, tô pronta. Achei uma delícia, gente. Obrigada, Obrigada a você. maravilhosa. Obrigada a você, adorei. Amei muito. Muito, muito. Beijo, pauladers. Tem que dar paulada.